Com ele. É verdade, é É a verdade. primeira Acho vez. que tá certo, perfeito. Eu que confundi aqui. Não, tranquilo. Não, meu nome é Camila, sou psicóloga e psicanalista, trabalho em clínica, sobretudo, mas também trabalho bastante com organizações e já passei também por psicologia da saúde pública, né, psicologia escolar, então tenho aí um pouquinho de conhecimento de cada área, e acho que é isso, acho que Só, brevemente é isso. só acrescentando aqui, a doutora Camila faz palestras para a gente em outras empresas e algumas delas até em espanhol. Então, se a hora precisar, a doutora Camila tem essa proficiência aí. Sim, minha primeira formação foi fora do Brasil. Então, eu atendo pacientes em espanhol e português, né? E palestras também, faço em espanhol e português. Maravilha, agora eu vou pedir para o Léo Uhum. fazer as vezes da G laboral. Vamos lá. Perfeito, doutora Camila. A gente vai falar hoje sobre redes sociais, vícios tecnológicos. Para começar Uhum. esse bate-papo, eu queria te perguntar o que que é vício? Qual que seria a definição de vício para a gente extrapolar essa questão para as redes sociais e tecnologia? Uhum. Sim, achei muito bom começar com essa pergunta, porque tem várias possibilidades de definição do que é vício, né? Eu vou falar sobre algumas, porque daí na combinação delas eu acredito que a gente consiga ficar com uma imagem mais clara do que consiste o vício. Então, assim, se a gente for procurar no dicionário mesmo, né, o vício sempre ele está relacionado com alguma coisa prejudicial. Eu até tomo um pouco de cuidado de usar essa palavra vício, porque às vezes entra até numa coisa um pouquinho moral, né? Quando a gente fala que alguém é viciado, alguma coisa assim, muitas vezes parece até que a pessoa tem certo grau de responsabilidade sobre aquilo, não que ela não tenha que se responsabilizar, mas normalmente se trata de um processo assim bem complexo de dependência, né? Mas então, se a gente for ver assim, a origem da palavra, fala-se de vícios de linguagem, né? Vícios de caráter, se falava antes, sempre algo como um desvio. Então, assim, uma alteração que faz que o funcionamento de algo já não seja excelente, né? Já não seja o ideal. Essa ideia se aproxima um pouco do que acontece com uma pessoa que está sofrendo de um vício. Já vou explicar por quê. É, O vício ele costuma se formar como se fosse um hábito. É algo que a pessoa faz com bastante frequência, mas é um hábito prejudicial. Prejudicial porque aprisiona a vida daquela pessoa. Ela começa a se sentir muito limitada por ter que atender aquele vício, né? Então aqui vamos pensar que a pessoa, por atender as demandas desse vício, deixa de atender outras áreas da vida dela que são importantes, né? Às vezes fundamentais, às vezes por atender a um vício, seja no que for, a pessoa deixa de atender ao trabalho, deixa de atender às suas relações familiares, né? Ela está tão presa nesse hábito a ponto que ela se prejudica, né? A ponto de se prejudicar. É... Em psicologia, a gente sempre costuma aproximar o conceito de vício do conceito de dependência. Até aqui falando com vocês, talvez em alguns momentos eu use uma palavra ou outra como sinônimos, assim, para fins aqui da palestra, a gente pode falar de vício ou de dependência, porque a ideia de como se constrói uma dependência vai ajudar a gente a entender, então, o que é vício. A dependência, ela se constrói sempre de uma maneira muito circular. O que isso significa? Eu tenho uma necessidade, aí eu vou usar um objeto para atender essa necessidade, aí você pode colocar droga, você pode colocar trabalho, você pode colocar redes sociais. Eu vou usar algo para atender essa minha necessidade naquele momento, só que o, o uso daquilo, acho que tem alguém com o microfone aberto, só que o uso daquilo vai fazer com que eu precise cada vez mais. Então, deixa eu dar um exemplo. Sinto um vazio, um tédio muito grande e começo a usar as redes sociais. Ok, isso acontece com todo mundo, até com quem não tem vício. Pode acontecer. Mas eu começo a usar aquilo de forma excessiva. E aí eu começo a não suportar mais o tédio e cada vez eu preciso mais da rede social, porque eu vou tendo menos tolerância ao tédio, ao vazio, né?
Então, ela é circular porque o próprio uso daquilo vai fazendo com que eu precise usar cada vez mais. Esse é mais ou menos o conceito de dependência, né? Então, tem sempre essa sensação de que é um caráter de que eu não consigo sair daquilo, eu me sinto preso. Daí vem esse aprisionamento que eu falava, né? O vício aprisiona a vida da pessoa. Tem algumas linhas de pensamento que defendem que qualquer artifício, qualquer estratégia que você utilize para te retirar da sua realidade, para te retirar do presente, é um vício. Eu acho um pouco exagerada essa informação, essa definição, porque eu não sei se é possível uma pessoa viver sem nunca ter algum tipo de escape dos seus problemas presentes. É claro que a gente tem que enfrentar os problemas, né? Mas tem momentos que ninguém suporta e dá uma escapadinha, ok? Eu prefiro colocar ênfase no excesso, né? Quando o impacto de de desconectar demais da realidade, quando o impacto disso começa a ser que eu não tenho mais contato nenhum com meus problemas, eu fujo o tempo inteiro, perco contato com a realidade material mesmo, né? Deixo de atender meus compromissos, ou com a realidade psíquica, deixo de perceber meus pensamentos, minhas emoções. Quando está em excesso, aí sim podemos dizer que o vício tira a pessoa do momento presente, né? E aí sim a gente pode estar falando de uma situação problemática. Então, para resumir tudo que eu falei, né, sobre o que é vício, eu só vou fazer uma junção. Então, ele nos desvia do bom funcionamento das funções da nossa vida, né? Ele nos aprisiona, ele nos limita, nos coloca numa situação de dependência, da qual é difícil sair. Quanto mais eu uso, mais difícil eu sair. E ele nos retira de viver o presente, de viver a realidade. Acho que é isso, em resumo. Perfeito. Qual seria o impacto das redes sociais na vida dos adultos e das crianças? Teria um limite, assim, alguma coisa aceitável? Uhum. Eu até tive bastante cuidado para tentar responder essa pergunta, porque eu não quero aqui também vilanizar as redes sociais ou a tecnologia, né? Porque eu acho que existem usos positivos, né? Sempre da tecnologia. Aliás, acho que todo instrumento depende muito do uso que a gente faz, né? Vou aqui dar um exemplo de algo positivo antes de falar de impactos não tão positivos. Por exemplo, as redes sociais deram voz, talvez, a algumas minorias que não teriam voz, que teriam dificuldade de ter um espaço de expressão, né, no mundo real. Então, pode ser um bom uso da rede social. Mas é claro que as redes sociais impactam de maneira positiva e negativa a vida de crianças e adultos, porque, afinal de contas, se tornou um espaço de convivência, né? Um espaço de identificação, um espaço de linguagem, né? A gente se comunica através da rede social, e eu diria que quase que inescapável, é difícil a gente escapar de se comunicar através de rede social em algum momento. Mas, como eu disse, eu acredito que todo instrumento depende muito do seu uso. E no caso das redes sociais, o que eu gostaria de falar é que talvez seja um espaço que, por mais que pareça que a gente domine muito, talvez a gente ainda não domine completamente, porque se a gente pensar, a primeira geração de nativos das redes sociais, ou seja, de pessoas que já nasceram, né, sob a existência das redes sociais, é de 1995. Então, ou seja, historicamente, isso é muito novo. Todos nós estamos iniciando de alguma maneira nesse tipo de linguagem. Seria a mesma coisa que dizer que nós estamos falando um idioma que foi inventado há 25 anos. Então, ninguém pode ter o domínio completo, é impossível que nós já estejamos completamente familiarizados com essa linguagem, né? Mesmo os estudos científicos, né, correlacionando o uso das redes sociais aos impactos na vida dos indivíduos, são muito novos, já são bastante numerosos, mas são novos, ainda não se pode ter essa visão longitudinal de como vai ficar o impacto ao longo do ciclo vital completo da pessoa, porque as pessoas ainda não viveram, né, uma vida completa, ou algumas sim, mas a maioria das pessoas ainda não viveu uma vida completa dentro dessa lógica das redes sociais. A gente ainda vai ter muito a descobrir sobre os impactos nos próximos anos. Nós não sabemos completamente, por exemplo, os efeitos disso na formação das crianças.
o que já sabemos é que existem, sim, interferências no desenvolvimento infantil em várias áreas, pelo uso excessivo de telas em geral, né? Mas ainda está se estudando sobre as redes sociais especificamente. Agora, algumas coisas já se sabe, né? Já é quase de senso comum, tanto para adultos quanto para crianças, que o uso excessivo de telas, não só de redes sociais, mas de telas no geral, pode estar relacionado a uma série de inconvenientes aí para a saúde, por exemplo. Depois até vamos falar mais sobre alguns deles ao longo, né, da conversa. Mas, por exemplo, o desenvolvimento de transtornos do sono, diretamente relacionado ao uso excessivo de telas. Problemas de saúde relacionados à postura. Esses dias uma pessoa conhecida estava com dor na mão e foi no ortopedista e ele falou assim, essa é um dos atendimentos mais comuns dos ortopedistas nos dias de hoje. Dor aqui, ó, pelo uso, né, celular. Estresse muscular pelas posturas que a gente fica, dificuldade de concentração, vamos falar mais, mas o uso de telas excessivo tem interferências com quadros de depressão, quadros de ansiedade, problemas de visão e audição, né? Claro, pelo uso mesmo, pelo estar muito tempo diante dessa fonte luminosa, né? Além da dependência, que é o que a gente está falando aqui. E essa lista poderia se estender, porque se a gente falar para além dos danos físicos, os danos emocionais, por exemplo, do indivíduo estar muito exposto a padrões irreais de beleza, padrões irreais de vida, de relacionamento, né? Então, uma série de outras consequências a gente poderia retirar daí, tanto para adultos quanto para crianças. Fiquei pensando também, quando vocês me propuseram essa pergunta sobre os impactos, né? Que as redes sociais, elas têm muito impacto, aí sim, muito mesmo, e já é bem possível de ver, sobre as relações. Porque nós criamos um novo tipo de linguagem. E até gostaria de falar sobre algumas coisas específicas desse tipo de linguagem. Então, por exemplo, existem diferenças na temporalidade da resposta, né? Então, quando a gente está numa conversa, assim, frente a frente, a gente tem que lidar com os nossos erros, com os nossos vazios, né? Com horas que a gente não vai saber responder, que a gente vai pensar. E esse tempo na troca da rede social mudou muito, né? A gente controla o tempo de resposta, a gente controla se a gente vai responder ou não, elimina muito nossos erros, né? Nossos deslizes, como se a comunicação pudesse ser mais perfeita. A gente grava um áudio e não gosta do que falou e apaga. Então, isso, com certeza, é uma grande mudança, né, dessa nova linguagem que a gente está aprendendo a falar. Como se fosse possível uma comunicação sem muitas interferências, né, sem muitos erros. Outra diferença, impacto, que eu pensei, que a linguagem digital ela é muito simplificada e deformada até, né? Algumas vezes se deformam palavras, se simplificam, eu não estou nem falando isso com caráter de crítica, é o que acontece, né? As palavras se simplificam, às vezes se deformam, e inclusive não só na construção das palavras, mas assim, as ideias em si, às vezes têm que ser resumidas para caber no feed, né? Para caber ali na quantidade de caracteres. Esses dias escutei um relato de uma pessoa que estava sofrendo um assalto e ela me falou assim, enquanto eu estava sofrendo assalto, eu estava pensando como eu ia relatar aquilo nas minhas redes sociais para caber nos caracteres do texto. Então, olha como até o nosso pensamento vai se moldando por essa nova linguagem, né? É algo que ainda vai ser muito estudado, eu imagino. Outra questão que eu escuto bastante, aparece até na clínica, que não tem muita presença de tons, né, na linguagem escrita. Então, isso impacta muito a forma como as pessoas devem se expressar. Às vezes elas escrevem e ficam repensando se a outra pessoa está lendo no tom que ela gostaria de dar, e às vezes até precisa dar umas exageradas, né, na forma de escrever, para outra pessoa entender exatamente o que ela está falando, aí se usa emoji, usa um monte de coisas para tentar dar o tom numa linguagem que é escrita. Isso também dificulta a interpretação, né? Muitas vezes dá aí umas confusões, uns ruídos, porque muitas vezes a gente interpreta o que a gente leu a partir do humor que a gente está naquele momento, né? Ou que a gente está pensando naquele momento sobre aquilo. Outro impacto que eu vejo é que ao mesmo tempo que a gente tem a sensação
de estar em relação com o outro, não tem o mesmo compromisso de estar com o outro, porque assim, a gente tem a sensação que a gente está cercado, mas, por exemplo, desfazer relações ali no ambiente da rede social é muito fácil, a gente pode dar um unfollow, a gente pode bloquear, a gente pode eliminar aquela pessoa da nossa vida, sempre pulando etapas de conversas mais difíceis, né? Então, assim, fica mais simplificado, né? Talvez uma relação que a gente precisasse enfrentar uma conversa mais difícil, enfrentar um conflito na vida real, a gente acaba pulando isso muitas vezes na rede social, o que nos dá uma noção de controle sobre o nosso ambiente, né? Eu controlo quem fala comigo, eu controlo quem me vê, eu vou falar mais sobre isso depois. Escolho o que eu mostro sobre mim. E, para finalizar, sobre essas observações, duas coisas. Uma, que a gente acaba ficando com uma sensação de que o outro está muito interessado em nós. O que, não estou falando que é sempre uma ilusão, mas pode ser uma ilusão muitas vezes, né? Então, aquela coisa do sua opinião é importante, seu clique é importante, isso aumenta muito o nosso eu, né? Nosso ego acaba ficando um pouco inflado e nossa visão de mundo acaba ficando um pouco limitada, porque tudo é um pouco filtrado a partir da gente, né? A partir dos nossos interesses. Então, assim, agora, só para finalizar, se nós adultos ainda estamos aprendendo a lidar com tudo isso, né? Tudo isso é bem novo, historicamente falando, lidando com os ecos dessa linguagem, as confusões que podem acontecer, e imaginem as crianças e os adolescentes, né? Como eles vão lidar com esse mundo virtual. Esse dia eu escutei uma metáfora ótima. Você não deixaria o seu filho andar numa rua escura, desconhecida, sozinho. Se ele precisa passar por lá, provavelmente você vai acompanhá-lo, você vai estar atento aos perigos daquela rua, você vai estar junto com ele. A internet é como se fosse essa rua escura. Não é que ele não possa passar, talvez ele precise passar para chegar em algum lugar, talvez não dê para ser impedido ele passar por ali. Mas ele não pode passar desacompanhado, porque é um lugar muito desconhecido para ele, e às vezes até para você. Então, tem que estar atento, tem que ter esse cuidado, tá? Acho que é isso. Perfeito, doutora Camila. Eu pensei numa pergunta agora que eu não tinha conversado antes, né, com o Léo. Mas Vamos uma lá. pergunta que sempre surge a gente está falando sobre o tempo de horas de tela de cada idade, se isso é verdade. A gente às vezes vê na internet, tal idade pode 1 hora, 2 horas, enfim. E eu estou lendo aquele livro que é Você Deveria Conversar com Alguém, né, sobre uma psicóloga, e um dos casos é que a pessoa chega e briga com a esposa porque um acha que tem que dar um celular para a criança e o outro acha que não. Então eu já vou emendar essa pergunta, porque acho que é uma dúvida que todos nós que temos filhos temos, né? Existe uma idade para a criança ter acesso a um tablet, a um celular? Que eu penso assim, tudo bem, você acha que não, mas todos os amigos do seu filho têm. Então, fica difícil controlar. Eu sei que são duas perguntas ao mesmo tempo, se por acaso você quiser que eu repita depois mais para frente, mas eu acho que é uma coisa bem interessante para saber. Eu sei que talvez não exista uma regra de bolo, né? De 6 para 7, 7 para 8, agora está pronto. Mas o que a gente teria que levar em consideração para tomar essa decisão? Perfeito, vamos pensando aí juntos. Bom, vou tentar então falar das duas coisas. Vou falar primeiro do o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e inclusive pelas organizações mundiais de saúde em geral, e aí eu vou tentar responder isso, apesar de que não é, como você falou, não é exatamente respondível assim numericamente, mas vamos lá. Bom, então para crianças e adolescentes, que é mais fácil de falar, as recomendações são muito claras, assim, pelas sociedades de saúde, né? O tempo de tela máximo, eles têm uma tabelinha mesmo, assim, que de 0 a 2 anos é recomendado 0 telas, evitar o uso, assim, se possível. Eu sei que é impossível hoje em dia uma criança não ver nada de tela, assim, se você está assistindo um jogo, é capaz dela ver junto, mas assim, não ter um horário reservado para a criança assistir televisão, por exemplo, ou ter um tablet na mão até os 2 anos, é o que eles recomendam. Entre 2 e 5, máximo 1 hora por dia. Entre 6 e 10, máximo 2 horas por dia. Tudo isso, claro, com supervisão. Não é a criança livre clicando em vídeos do YouTube. É assim, esse horário supervisionado, tá?
E entre 11 e 18 anos, esse eu acho mais difícil, assim, vamos ver quando eu chegar lá, mas eu acho mais difícil de controlar um adolescente, porque o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é entre 2 e 3 horas por dia, e não deixar nunca trocar a noite pelo dia jogando, virar a noite jogando, né? E é o que eles mais fazem, né? Então, essa é a recomendação. Ela faz mais algumas recomendações que são importantes de falar, talvez antes de responder sua pergunta, que é, por exemplo, não usar tela durante as refeições, desconectar a tela antes de dormir 1 a 2 horas. Mais adiante a gente vai falar de sono, isso é muito importante. E evitar que a criança acesse a tecnologia sozinha. Então, em lugares privados, em que você não esteja ali um pouco de olho, eu sei que adolescente vai querer que fique olhando, mas, né, pelo menos que esteja num lugar assim, de uso comum da casa. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, é um grande desafio mesmo o que o Leonardo perguntou, porque assim, eu acho que está mais do que comprovado os benefícios da criança brincar, ter contato com o ar livre, com natureza, né? Com certeza, para o desenvolvimento da criança cerebral, dos humores, das frustrações, aprender a lidar com frustrações, desenvolvimento físico mesmo, né? Sistema visomotor, assim, não tem igual a uma vida de brincar livre, de ter contato com a natureza, de, assim, criar, né? Isso é o ideal, isso, assim, é o padrão ouro. E limitar o uso de telas. Qual que eu acho que é o problema? Assim, eu acho, tem uma questão especificamente com o que o Leonardo falou sobre o tablet, que se é para criança assistir televisão, dentro dessas recomendações, ou até mais, eu sei que famílias às vezes precisam recorrer mais, é melhor que seja na televisão, porque isso não limita, para além da questão dela estar ali distraída, não limita o físico dela. Ela está com o físico dela mais liberado, as mãos liberadas. Tem muita criança que está, enquanto está vendo TV, está brincando, está mexendo em alguma coisa. O tablet, ele é mais complicado, porque além dele estar mais perto da vista, né, ele está limitando as mãos, ou seja, a criança está completamente ali aprisionada, né, naquilo lá. E a questão do tablet, de joguinhos e de celular é a gratificação instantânea, que a gente já vai falar mais também. A criança vai ficando, de certa maneira, um pouco viciada em ter o prazer o tempo inteiro muito rápido, né? Então, constantemente está sendo recompensada. Eu clico, começo o vídeo, eu não quero mais, eu paro, então eu não preciso nem lidar com esperar. Porque na nossa época, a gente assistia televisão, a gente tinha que lidar com esperar o comercial, né? Esperar o horário do nosso desenho. Agora eles já não têm isso, né? Com o streaming já não tem isso. Mas ainda mais se ele tem acesso, tem na mão dele ali o tablet, o celular, ele pode ficar pulando de um lugar ao outro, não aguenta, muita criança não aguenta ver um vídeo até o fim, assim, ela já fica numa ansiedade de ver outro, então tem processos ali de ansiedade, né? As mães, assim, e os pais, eles têm que entender também que a gente tem que lidar, às vezes, com frustrações das nossas crianças de saberem que elas não vão ser iguais aos amiguinhos, né? Se a gente determinar, acho que a primeira coisa é isso, a gente compreender os riscos, compreender as nossas condições, então, assim, temos rede de apoio, temos com quem contar, precisamos da televisão, assim, qual a nossa realidade? E a partir daí tomar uma decisão como adultos e bancar essa decisão com a criança. Se a decisão for, não vou dar tablet, celular, até a criança aprender a ler e escrever, porque pode prejudicar, não sei, o processo de alfabetização, né? Tem uns estudos também relacionados, ou não vou dar até ela ter 5 anos, né? Enfim, que seja uma decisão que os pais banquem, expliquem para a criança e falem, ó, famílias diferentes, regras diferentes, né? Não tem melhor e pior, mas assim, que banquem aquilo que eles decidiram. Então, para isso, a pessoa tem que estar muito segura da sua decisão, tem que medir os prós e os contras e entender, ó, tudo bem, essa é a minha decisão, sabendo das recomendações oficiais, sabendo dos benefícios e dos prejuízos, mas assim, só tomar muito cuidado com o seguinte, o que eu sempre falo para se perguntar com o uso de tela na criança, a tela está entrando no lugar do quê?
Se ela está entrando no lugar de uma conversa em família, se é para a criancinha ficar quieta enquanto está comendo com a família, acho complicado. Se ela está entrando porque a mãe não tem rede de apoio e está sozinha e precisa ali fazer o almoço, é outra coisa. Eu entendo que às vezes pode ser necessário. Se ela está entrando para a criança nunca sentir tédio e nunca reclamar para os pais que está entediada, acho complicado, porque a criança precisa sentir tédio e procurar o que fazer, né? Procurar no que brincar, e é aí que ela vai se desenvolver. Então, assim, é delicado. Acho que não respondi, mas é isso. Eu diria que antes dos 5 anos, jamais. Assim, se for para ser uma opinião profissional, acho que antes dos 5 anos, jamais. Depois, considerar. Não, perfeito. Para mim foi respondido. Acho que é a reflexão que a gente precisa fazer mesmo. Eu não falei sobre os adultos, né? Sobre os Perfeito. adultos, não tem limite, assim, não tem um limite estabelecido pela sociedade médica. Acho que vai muito da autoobservação, né? É muito difícil estabelecer limites genéricos, porque, assim, atualmente, muitas profissões dependem do uso das telas, né? Ainda mais com a pandemia, a gente trabalha com a tela, né? Então, muitas das nossas comunicações, né? A gente está aqui falando através da tela, eu sempre falo, é o uso que a gente dá para a tela. Então, assim, existe uma série de benefícios, de facilidades que a gente pode ter com essa possibilidade de comunicação, né, de trabalho, novas possibilidades de trabalho. Agora, é importante cuidar, a mesma coisa, a gente se perguntar, a gente sabe viver sem a tela? Mesma coisa a gente pergunta para adulto e para criança. Então, assim, uma coisa é eu ter que trabalhar com telas e ser um meio de trabalho. Outra coisa é, no meu momento de lazer, eu não saber fazer outra coisa. Então, assim, eu não saber o que fazer com o meu tempo livre se eu não tiver uma tela à disposição. Eu não saber estar com outra pessoa sem a mediação da tela. Somente estar com outra pessoa, né? É importante se questionando. Tem até um estudo que é dos Estados Unidos, não é do Brasil, mas eu não sei se seria tão diferente o estado no Brasil, que das pessoas entrevistadas, né, nesse estudo, 78% passavam, assim, a média que fizeram foi mais de 9 horas por dia na tela, mais de 9 horas e meia, mais ou menos. E dessas horas, a maioria nem era por trabalho, era por lazer, por resolver compromissos pessoais, né, que a gente usa também, mas, assim, a tela vai virando cada vez mais o único meio para se divertir, o único meio para... Aí é que eu acho que tem que cuidar, tem que observar um pouco. Enfim, o adulto tem mais tolerância que uma criança e um adolescente, claro, mas também devemos prestar atenção, né? Porque tem também seus efeitos para a saúde dos adultos e são muitos, o uso excessivo de telas. Perfeito. E quais são os sinais que nos mostram assim que a pessoa pode estar com dependência, né, das redes sociais? A gente tem falado mais das redes sociais, mas porque a tecnologia parece uma coisa mais útil, né? Então, por exemplo, eu uso o Waze, né? Mas eu até dar um Sim. exemplo do Waze que eu converso com alguns amigos assim. Eu já percebi que sem o Waze a gente parece dar um branco, assim, você não sabe chegar naquele lugar que é do lado da sua casa, ou enfim, mesmo se você sabe, você usa porque quer chegar um pouco mais rápido, Sim. enfim, aquele radar de 40 por hora, enfim. Mas voltando sobre os vícios nas telas, quais são os sinais e o que a gente poderia, como a gente poderia tratar isso, assim, tratar não, deixar isso mais claro na nossa cabeça, né? Que eu tô realmente dependente daquilo. Sim. Eu adorei esse seu exemplo, eu já vou falar sobre a questão do vício, mas eu acho que esse é um conflito de todos nós, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia nos facilita e nos ajuda, e é ótimo que exista, ela também vai atrofiando algumas habilidades nossas, né? Por exemplo, essa doença, né? A gente já sabe usar caminhos sem o GPS, né? E a gente vai ficando meio viciado mesmo, né? No sentido de, aí, não de uma dependência nesse nível, mas assim, a gente vai ficando mal acostumado, eu diria, na linguagem popular, a saber sempre onde vai ter um radar e saber sempre onde a gente tem que desviar, né? A gente vai desviando, assim. Mas é um grande conflito, porque tem seus benefícios, mas também, será que a gente usa as mesmas habilidades cerebrais que a gente usava antes? Fica aí, né? Um questionamento. Mas falando assim, para saber se alguém está viciado em redes sociais, é mais ou menos a mesma lógica de qualquer tipo de dependência. Então, assim, tem duas
sensações muito importantes que a gente tem que observar em qualquer tipo de dependência. Primeiro, a pessoa sente uma angústia muito grande, um mal-estar, uma inquietação antes do uso. É um ímpeto que ela sente que ela tem a necessidade de fazer o uso naquele momento. Pode pôr tudo aí, droga, trabalho, rede social, tudo que a pessoa possa ser viciada, dependente. Então, assim, tem uma angústia, uma inquietação, né? A gente tem que falar, uma fissura, um ímpeto que precisa fazer o uso naquele momento. Essa é a primeira sensação. A segunda sensação é um grande alívio ao usar. Imediatamente. Esse alívio, inicialmente, é pelo prazer de estar usando, só que esse prazer também não é muito duradouro, assim. No começo até pode ser prazeroso usar a rede social, mas com o passar do tempo, esse prazer já não fica tão evidente. É mais uma sensação de falta de opção, de eu preciso usar isso nesse momento para aliviar essa angústia, é o único caminho. Então, é mais essa sensação de aprisionamento, de não ter outra opção, do que uma sensação de prazer. Então, assim, esse é o sinal. Se a pessoa sente que ela não tem escolha, ou seja, que ela está aprisionada, que ela precisa fazer o uso da rede social para aliviar o mal-estar, que é o que ela tem que fazer, provavelmente já estamos falando aí de uma adição ou de uma dependência, que é a mesma coisa. Quando a situação está nesse nível, eu, com certeza, recomendo procurar um profissional de saúde mental, porque lidar com a dependência da rede social, em alguns aspectos, é exatamente como lidar com outras dependências, porque as mesmas áreas do cérebro são ativadas, a relação com o objeto de dependência é a mesma, então o precisar da rede social é igual em outros casos de dependência. E a sensação de vazio por trás dessa dependência é muito similar. É interessante que é muito similar essa sensação de vazio por trás dessa necessidade de ter que usar o tempo todo. Excelente. A gente, sempre que a gente faz palestra sobre saúde mental, tem dois dados que as pessoas citam, né, em relação à ansiedade no Brasil. Acho que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e em relação à depressão, é um dos que tem maior número de pessoas com depressão. Uhum. Então, eu queria saber a relação entre esse uso, né, da tecnologia, das redes sociais, e o agravamento dos quadros de depressão, ansiedade, ou desenvolvimento disso. Só dando assim um comentário, eu com a minha filha, né, minha filha tem 5 anos, eu procuro deixar, quando for deixar na tela, na TV mesmo, justamente para ter um comercial, então é obrigado a esperar voltar. Aí Sim. eles falam, "Ó, esse episódio que você gosta vai passar às 6 da tarde, às 9 Uhum. para ter uma noção assim, eu preciso esperar para aquilo, e assim depois a criança até esquece que vai assistir, Uhum. né? Aquele prazer imediato, né? Uhum. Perfeito. Essa é uma excelente técnica, porque é tirar a criança dessa lógica do ter, assim, que ter recompensa o tempo inteiro, né? De ter essa gratificação instantânea, porque é uma gratificação que dura segundos. Às vezes ela nem consegue ver o episódio inteiro, né? É só porque tem que ser agora, né? Então é um aprendizado saber esperar, né? A gente tem que ensinar também, realmente, nossos filhos a saberem esperar. Então, você falou isso e não foi à toa, junto com a questão da ansiedade e da depressão, porque o mau uso da rede social pode agravar, sim, quadros de depressão e ansiedade, né? Sempre é a forma como a gente usa, claro, né? Tem a ver com a gente, mas tem a ver com o instrumento também, porque a rede social, eu vou falar mais adiante, mas, assim, ela não foi feita para a gente conseguir controlar, ela foi feita bastante para nos controlar e para a gente ter muita dificuldade de sair. Então, assim, quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, normalmente uma pessoa ansiosa, ela vive muito apreensiva pelo futuro, né? E se ela tem ali na mão dela uma possibilidade de rolar a tela e ficar vendo eternamente o que tem por vir, e nunca chegar num final, podemos ter uma combinação aí um pouco problemática, porque ela nunca vai saber o que mais tem ali para ela ver, né? E ela pode querer ficar vendo e não tem um fim aquilo, né? Tem uns quadros de ansiedade que são chamados atualmente de FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora, né? Então é justamente essa apreensão em sentir que você está perdendo alguma coisa.
Então, tem gente que fica compulsivamente vendo notícia, compulsivamente vendo redes sociais, sente que não quer perder nada. A notícia que eu tenho é que nas redes sociais eu estou sempre que eu tenho aqui para dar para vocês, é que nas redes sociais sempre a gente vai estar perdendo algo. Então, assim, a gente tem que fazer as pazes com isso, porque ela é infinita. O feed é infinito, a quantidade de conteúdo da rede social é infinito, não tem como zerar aquilo, né? Então, essa falta de um fim, essa falta de uma borda, de um limite que te diga, olha, aqui acabava o que você precisava ver hoje, fica tranquilo, você está liberado. Não existe esse limite. Isso pode ser muito ansiógeno para algumas pessoas, assim, especialmente para quem já tem, né, quadros de ansiedade. A gente já falou um pouco aqui sobre a rede social oferecer essa recompensa instantânea, né? Então, e o cérebro, ele tem uma facilidade imensa de se viciar nisso, de se viciar nessa gratificação instantânea. O cérebro sempre vai procurar o prazer mais rápido, isso é natural. E na rede social não tem muito trabalho de elaboração, né? Eu clico, recebo, posto, curte. É uma coisa muito, muito, muito imediata, né? Isso pode atrapalhar, sim, sobretudo em crianças, né? Mas em adultos também, a capacidade de desenvolver tolerância, desenvolver paciência para suportar alguns processos de coisas que são mais trabalhosas para serem conseguidas, né? Projetos mais trabalhosos. Isso pode aparecer em várias coisas. Não consigo desenvolver um e-mail complexo aqui, porque eu tenho que escrever muito, tenho que pensar no que eu estou escrevendo, estou acostumada a uma linguagem mais direta. Não consigo sustentar um relacionamento, porque é complicado, porque, né, não vou ter o que eu quero o tempo inteiro. A lógica de não conseguir, de não sair da gratificação instantânea pode afetar a pessoa em diversas áreas. Um ansioso, né, o que ele precisa é aprender a aguardar, é aprender a segurar o seu ato, porque muitas vezes a questão do ansioso fico ansioso e já vou e ajo, faço alguma coisa rápida. Então, assim, isso pode ser especialmente prejudicial para um ansioso, né? Quanto à depressão, assim, resumidamente, é uma sensação de vazio, né? De apatia, uma falta de energia, uma falta de vitalidade. A situação de dependência também é muito prejudicial em quadros de depressão, porque quando a gente está preso num vício, a gente fala muitas vezes que o vício ele é muito destrutor dos nossos desejos e das nossas vontades, porque já vale menos os nossos desejos e as nossas vontades, a gente entra muito menos em contato com isso, porque a gente tem que estar obedecendo ao vício, mesmo que não seja a nossa vontade, é uma compulsão em fazer, né, aquilo que o vício nos pede. Então, sim, ele pode ser muito prejudicial para a depressão. Acho que eu estou falando bastante, a gente ainda tem várias perguntas. Vamos lá, qualquer coisa vocês vão me cortando. Não, perfeito, tá ótimo. Se o pessoal também quiser perguntar, fiquem à vontade, a gente tem mais 20 minutinhos. Uhum. A próxima pergunta, Camila, em relação, assim, como as redes sociais, elas atrapalham a concentração, os estudos, o trabalho e o próprio sono. Uhum. Vamos juntar com o sono, né? Acho que é bom. Isso. Tá. Como eu falei anteriormente, né, a rede social ela tem esse ambiente de recompensa instantânea. E o trabalho e o estudo normalmente são construções mais trabalhosas, né? No qual eu preciso me dedicar a viver um processo para ter um resultado ali no final. É outra lógica. Não é uma lógica de gratificação instantânea. É uma lógica, às vezes, se é um trabalho bem feito, né? Todos aqui já fizeram trabalhos bem feitos, é uma lógica de ter uma recompensa muito mais sólida, mas mais trabalhosa, né? Então, com relação aos estudos, por exemplo, eu tenho visto muito nos adolescentes, com os quais eu converso, atendo e tal, um desacreditar em saberes mais trabalhosos. Então, por exemplo, ler um livro ou um texto passado por um professor parece algo desnecessário para muitos adolescentes, né? Assim, é muito trabalhoso e eles pensam que eles podem ter esse saber de forma mais imediata, através de um vídeo curto, um post, um resumo. Agora, então, com a inteligência artificial é outro desafio para os professores, né? Fazer esse caminho mais longo do saber
vai ser um desafio para a educação nos próximos anos, né? E isso, assim, é o funcionamento normal do cérebro adolescente, não é culpa das redes sociais, mas a questão é que a gente tem um desafio extra, porque estão muito facilitados esses recursos nesse momento, né? Eles são indivíduos em formação. Então, como a gente faz eles compreenderem que eles precisam, que é importante eles usarem recursos mais sofisticados de pensamento, que talvez o caminho mais fácil não vai mobilizar desenvolvimentos cerebrais que para eles são importantes. É um desafio. Isso tem um custo, né? Isso de fazer tudo pelo caminho mais rápido tem um custo para diversas funções aí cognitivas. E no trabalho é a mesma coisa, só que com adultos, né? Fica mais difícil ter tolerância a desenvolver algo mais complexo, mais trabalhoso. Isso sem falar o fato que muitas vezes há uma confusão de limites entre o público e o privado, né? Então eu sinto que eu tenho que atender a rede social mesmo na minha hora de trabalho, eu não consigo desligar, né, daquilo na minha hora de trabalho, acabam se misturando os espaços, né? A gente é chamado, é convocado pela rede social quando a gente devia estar atendendo outras coisas. Então, esse tipo de impacto, né? Vamos falar de uma vez sobre o sono, então, porque aí o sono também prejudica os estudos, né? E o trabalho. E assim, o sono, eu digo que essa é uma pandemia silenciosa. Eu diria que na minha clínica, não sei, 70%, 80% ou mais, assim, de cabeça, falando das pessoas que chegam, tem algum tipo de problema de sono. Já existem diversos estudos relacionando uso de telas e problemas de sono, assim, então, essa é uma questão realmente problemática. E, assim, é uma questão biológica, a gente dorme por necessidade biológica. Acho que não existe nada, nenhum espaço, nenhum processo que nos ajude a fazer uma reparação mais completa da nossa saúde física e da nossa saúde mental do que uma noite bem dormida. Assim, é a melhor reparação que nós podemos ter. Agora, o que acontece? O cérebro, ele funciona dentro de um ritmo circadiano, né? Então, assim, ele vai nos transmitindo um sinal 24 horas por dia, avisando que é hora de estar acordado e que é hora de estar dormindo. Ele vai nos avisando qual o ritmo que o nosso corpo deveria seguir. Mas para transmitir esse sinal constante, né, o nosso relógio interno, ele precisa de um sinal luminoso para produzir um hormônio que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é a melatonina, né? Então, a melatonina é um mensageiro, ela vai nos avisando, agora é hora de ficar acordado, agora é hora de ficar dormindo. Só que o que acontece? A gente está enganando o nosso cérebro porque a gente está exposto a uma intensidade luminosa igual, dia e noite, né? E esse tempo de exposição à tela, essa luz da tela, reduz a produção de melatonina. É por isso que a gente tem tanta gente tomando melatonina para dormir, para conseguir dormir, né? Porque o corpo já não está sintetizando da mesma maneira, né? E a falta de melatonina piora a qualidade e quantidade de sono. Então, a gente vai perdendo a capacidade de sincronização do nosso corpo com o ambiente, com o ciclo claro-escuro, que a gente chama. A gente precisa do ciclo claro-escuro para o corpo poder estar sincronizado com essa necessidade de sono, né? Se a gente fica diante a mesma intensidade luminosa de noite, se a gente não se expõe à luz natural, se a gente não dá um recado para o nosso corpo de que está escuro, que nós estamos na escuridão da noite, a gente perde um pouco essa sinalização, essa alternância entre claro e escuro, e isso confunde o organismo. Então, a gente não dá notícias para o nosso organismo que está chegando a noite, que está chegando a hora de dormir, né? A mesma dica que valia ali para as crianças e para os adolescentes de evitar a exposição de tela 1, 2 horas antes do sono, vale também para adultos, para a gente ir dando sinais para o nosso corpo de que está chegando a hora de dormir. Acho que nunca se falou tanto de higiene do sono, né, etc., justamente porque realmente é um problema que está desafiando aí a saúde, os neurocientistas e tudo mais, porque tem muitas consequências. A falta de sono vai desde enfraquecer o sistema imunológico até afetar funções cerebrais, funções de memória, então isso atrapalha também o trabalho e estudo, né, aprendizado, doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, tudo isso a falta de sono
interfere, prejudica, né? E além disso, o mal-estar do dia a dia, né? Uma noite mal dormida influencia de maneira direta a saúde emocional, mudanças de humor, fadiga, como a gente vai lidar com as frustrações, com os obstáculos daquele dia. Então, como eu falei, é difícil imaginar qualquer outro estado mental que propicie tamanha reparação como uma noite de sono. Então, assim, dormir é necessidade vital e a tela interfere e prejudica, sim. Para além da luminosidade, o fato da gente ficar com um monte de assunto e abas abertas. Por isso que é bom ir desligando um bom tempo antes de dormir. Excelente. Uma das coisas que eu acho que todo mundo concorda, né? Todo mundo quer melhorar o sono e, na Uhum, medida do possível, reduzir o tempo nas redes sociais. Mesmo quem não usa tanto, a gente sabe que não é um período muito produtivo na maioria das vezes, né? Tem coisas boas, informativas, como você falou, uhum. mas qual seria a sua dica para orientação para quem quer reduzir o tempo nas redes sociais? Existe alguma técnica, algo que possa ajudar? Depois eu vou dar um depoimento meu aqui, que eu acho que eu fiz isso que você acabou de falar, eu tentei fazer para melhorar as três coisas. Uhum. Olha, legal, vamos escutar depois. Bom, primeira coisa, eu acho que é bom ter consciência, né? Porque tem muita gente que fala, eu não uso muito, ou eu consigo parar quando eu quero. Mas aí, quando a gente se dá conta, todo o aplicativo de rede social tem ali um lugar que você consegue ver a média de uso diária. Às vezes a gente está usando muito mais do que a gente imagina, né? Como eu falei, a rede social não foi feita para que você consiga se controlar. O controle está nas mãos do algoritmo, normalmente, assim. Toda a estrutura da rede social, ela é feita para ser viciante. Então, assim, é feita para que você passe a maior quantidade de tempo lá. É bom ter consciência disso para saber. A partir daí, talvez o primeiro passo seja você entender que você não pode confiar tanto na sua capacidade de parar na hora que você quer. Principalmente se você já está cansado. Uma dica que eu dou para todo mundo é colocar limite real, assim, ir no aplicativo e determinar quanto você quer usar por dia. E você vai se surpreender quando aquilo te avisar, assim, acabou o seu tempo hoje. Você vai falar, nossa, passaram-se, sei lá, 10 minutos, meu limite é 10 minutos, eu sou bem intolerante quanto ao meu uso de redes sociais. Assim, 10 minutos, passaram 10 minutos e eu nem vi, né? Assim, normalmente, o tempo que a pessoa passa na rede social, quando ela acaba, na hora até pode ser prazeroso, mas quando ela acaba, ela fica com uma sensação de que o tempo foi para o ralo, assim, que o tempo foi perdido. Isso eu escuto muito. O que eu fiquei fazendo uma hora aqui? Normalmente é uma sensação não é agradável, não é prazerosa, né? Então, a primeira coisa é você colocar limite, porque aí você determinou. Tudo bem, eu reservei meia hora, uma hora, se você quiser, não sei, cada um vai ter seu limite, né? Do meu dia para isso, mas eu sei que eu estou no controle, eu estou dentro do que eu me permiti, do que eu planejei e acabou, o aplicativo mesmo te avisa. Por que é importante o aplicativo te avisar? Porque isso é importante na saúde mental. Você ganha um gap, você ganha um intervalo mínimo para você pensar se você quer continuar fazendo aquilo ou não. Se você está com o aplicativo ligado e você vai indo, você não tem esse gap, você só vai indo, você vai querendo e continuando, querendo e continuando. Quando chega uma notificação, quando o aplicativo te avisa, isso é muito importante. Você ganha um pequeno intervalinho para você pensar: quero continuar? Clico aqui para adicionar mais tempo, altero o meu temporizador. Normalmente, esse tempo já é suficiente para você pensar e não fazer. Você só precisa de um afastamento mínimo. Isso na saúde mental, assim, ganhar esse gap entre desejar e agir é uma chave, assim, realmente, para muitas coisas, mas uma delas é essa. Quando você começa a espaçar um pouco a sua vontade do fazer, geralmente você consegue adquirir um pouquinho mais de controle. Agora, tem casos que precisa de terapia mesmo, que já é um vício, uma dependência, no lugar do que está entrando essa rede social, né? Qual vazio que eu não estou conseguindo olhar, né? E a terapia ajuda, a fala ajuda muito a construir essa possibilidade de fazer espaçamentos progressivos, aumentar esse espaço entre a vontade e o ato, né? A ideia é que o vício vá deixando de tampar toda e qualquer falta, todo e qualquer vazio, e que a gente entenda o que são esses vazios, né? O que eles significam, preciso preencher, com o que eu quero preencher, enfim.
é um esforço, tá? É um esforço fazer laços sociais no real, né? Então, as dicas que eu daria, só para finalizar, são essas, assim. Investir em relações no real, investir em tempos fora da tela. No começo vai ser desafiador, mas aí pensar em atividades que você possa fazer sem a mediação da tela. Você vai ver que a sensação final é muito mais prazerosa. Delimitar tempo de trabalho e lazer, porque muitas vezes, eu sei que às vezes, dependendo do que a gente trabalha, é difícil, mas assim, às vezes a gente está sempre disponível no celular para o trabalho, e isso acaba nos puxando mais também para a rede social, para a tela. E, para finalizar, não se culpar por não saber de tudo que está acontecendo no mundo, porque essa é uma questão. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar informado de tudo, sobre todos, o tempo todo. E não dá para a gente ficar 100% online, né? Não dá para a gente ficar 100% informado. Sempre vai nos faltar um pouco, e é ficar em paz com essa falta. A gente não vai estar presente o tempo todo em tudo que está acontecendo no mundo, né? E pensar, sempre pensar. Como você está usando as redes sociais? Elas estão te usando ou você está usando elas? Acho que é isso, resumidamente. Perfeito. Chega uma pergunta bacana do Hermano, eu já Uhum. faço ela para você, doutora Camila. O meu Uhum. depoimento é rápido, assim. Uma coisa que Claro. eu fiz, eu adotei aquela palestra que a gente fez de gestão do tempo, né? Uhum. Todo dia, 9 horas da noite, eu desligo o Wi-Fi do celular. Então, eu não vejo Uhum. mais o celular depois das 9 da noite. E eu passo a ler. Então, já é uma atividade para desacelerar o cérebro, então ajuda no sono. É uma forma de não ficar nas redes sociais, porque esse é um horário que, se você ficar nas redes sociais, vai longe. Então, são três coisas, né? Trocar um hábito ruim por um bom, como diz lá o poder do hábito. É um hábito que eu queria adotar e outro que eu queria reduzir, então troquei um pelo outro. E ajudar na higiene do sono. Percebo que o meu sono melhorou e eu tenho lido muito mais do que eu lia antes, né? Aí, uma das coisas que é até interessante a pergunta do Hermano, ele fala assim, as telas preparadas, como por exemplo o Kindle, que apresentam menor luminosidade, também atrapalham? Boa pergunta. Olha, para falar bem a verdade, na parte fisiológica da neurociência, eu não sei se interfere da mesma maneira na produção de melatonina. Eu imagino que isso deva ter sido pensado para que não interfira, né? É uma luminosidade bem reduzida, né? É bem confortável, né, para o olho, para ler. Eu diria que eu não vejo problema, porque eu acho que o uso que a gente faz do Kindle, né, no caso desses tablets de leitura, é, é um uso completamente diferente do uso que a gente faz da tela do celular, né, da rede social. Eu acho que a gente tem que olhar para a forma como a gente usa o instrumento. Então, assim, na minha opinião, é muito similar a estar lendo um livro, até o conforto, né, do olho, então eu não vejo problema. Agora, essa parte fisiológica do que ativa no cérebro, esse tipo de luminosidade, para falar a verdade, eu não tenho essa informação, até interessante de pesquisar, né? Perfeito, então é isso que você falou mesmo, eles Uhum. pensaram em reduzir a luminosidade, por isso que não tem figura, não tem cor, né? Uhum. É bem opaco, assim, que é justamente para não Uhum. aumentar. E se tiver, é muito menos do que o celular, então já é um dos caminhos para reduzir. Doutora Camila, eu vou pedir para você fazer o fechamento, né? A gente está no Uhum. finalzinho, algumas pessoas precisam sair para uma outra reunião, já te agradeço, como sempre, Sim. muito boa palestra, bem esclarecedora, daria para falar mais horas e horas, né, sobre esse assunto. Obrigado ao pessoal da Orion também. Passo para você aqui fazer o encerramento. Daria, ficou muita coisa por falar, mas é que realmente é um tema que desperta, né, muitas reflexões. Agradeço o pessoal da Gelaboral por mais uma oportunidade, porque cada vez que eu venho fazer uma palestra eu dou uma revisitada no tema, e aí eu gosto bastante de pensar sobre essas questões tão atuais. Qualquer outra pergunta que vocês tiverem, mande para eles, que aí eu dou um jeito de responder, porque ficou curto o tempo, mas acho que é isso, né? A ideia é despertar, que cada um comece a olhar para o seu uso, olhar para os seus comportamentos, e esse exemplo do Leonardo é perfeito. Uma coisinha que você consegue mudar, vai tendo assim, vai fazendo uma bola de neve positiva, né, para a vida, e vai reforçando
a nossa sensação de que a gente consegue ter mais controle, né, sobre os nossos desejos, sobre aquilo que a gente quer, sair de uma posição de passividade mais para uma posição de intencionalidade, né, de fazer as coisas com mais consciência. Legal. Uma dica que eu dou, acho que não sei se você chegou a ler, doutora, Nação Dopamina, é um livro que fala sobre os vícios, né? Então, Uhum. redes sociais, entre outros, que é justamente esse mecanismo de se autoalimenta, né, de prazer e felicidade, né? E aí, só quanto mais a gente acessa isso, mais infeliz a gente fica, né? Então, é bem Exatamente. interessante. Eli Esteves, não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa agora no finalzinho. O Arley, eu vi que ele precisou sair, né? Uhum. Bom, primeiro, parabéns aí pela palestra, realmente é esclarecedor e cada coisa que a doutora ia falando, a gente identifica dentro de casa, né? Então, eu tenho sobrinhos muito pequenos e domingo é dia de família e tal, e aí todos os adultos têm um celular na mão. E o tempo todo a gente quer que as crianças brinquem entre eles, né? Então, o tempo todo a gente está dando alguns exemplos desnecessários para as crianças, né? Então, educar uma criança passa por educar a si próprio, né? Então, se a gente não está dando esse exemplo para eles, eles não vão, sabe? Uma criança não tem lucidez para falar, ah, tá, celular é ruim, né? Ele vai falar, todo mundo tem, por que eu não tenho, né? Então, a minha sobrinha mais velha fez 4 anos, tem um risco na parede, né? Ela quer porque quer um celular. Eu falei assim, olha, quando você atingir esse risco aqui, que deve ser lá depois dos 10 anos, assim, eu te dou um celular, mas você tem que atingir esse risco aqui, né? Então, todo dia ela vai lá se medir no risco para ver se está no tempo, né? É realmente um problema da modernidade, né? A gente não sabe bem como lidar com isso, mas sempre que a gente se socorrer a hábitos das antigas, né? Do relacionamento, de estar perto, de conversar, de fazer um desenho no papel, de brincar com uma bola, é sempre melhor do que dar o celular para a pestinha parar de gritar na hora do futebol, né? Então, tem muito para fazer ainda, doutora. Perfeito, sim, é isso mesmo. Perfeita essa fala. Excelente, excelente contribuição dos Esteves, como sempre. Pessoal, então, uma boa tarde a vocês. Agradeço a presença de todos, doutora Camila, e nos vemos na próxima, no próximo mês. Um abraço a todos Eu que vocês. agradeço. Boa tarde, tchau. Obrigada, excelente Obrigada a Tchau, todos. palestra. obrigado. Até a próxima. Obrigada. Até.